Mbappé não fez falta no jogo de hoje. Não senti falta de Mbappé. Fala, meu people, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Fala Madrid People. Hoje é um péssimo dia para os críticos de Gonçalo Garcia. Cara, o que eu vi hoje, eu vi um jogador extremamente inteligente, eu vi um jogador promissor. É raro ver um atacante dessa qualidade dando sinais tão claros. Cara, que jogador. Hoje, os meninos da base, a la fábrica do Real Madrid, fez os 5 gols na vitória do Real Madrid diante do Real Betis. Um jogaço do Real Madrid. O dezembro do Real Madrid ficou para trás. Vamos falar um pouquinho do jogo do Real Madrid diante do Real Betis. Uma vitória, 3 pontos, muito bem garantido no jogo de hoje. E se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Real Madrid acabou de ganhar na 19ª rodada do Campeonato Espanhol o Real Betis no Santiago Bernabéu por 5-1, num jogo que poderia ser mais, tá? Real Madrid hoje entrou extremamente interessante com um meio-campo diferente, com Camavinga, Bellingham e Tchouaméni, tá? Que esse meio-campo pode ser o prenúncio para o jogo de quarta-feira diante do Atlético de Madrid. Foi interessante ver a forma como o Xabi Alonso montou esse meio-campo que, por incrível que pareça, funcionou, tá? O primeiro tempo do Real Madrid foi muito volumoso. O Real Madrid no começo do jogo já dava indício que estava procurando a vitória, procurando o gol mais cedo. Tivemos destaque no primeiro tempo aí de Vinícius Júnior, que jogou muito bem o primeiro tempo. Vinícius Júnior se preocupou em amarelar o defensor dele, né? O Ortiz aí muito cedo, tá? Isso é muito vantajoso porque você consegue colocar medo no seu defensor. Vinícius Júnior e Álvaro Carrera se entenderam muito bem no jogo de hoje. As alas do Real Madrid hoje produziram um oceano de oportunidades, tá? Rodrigo esteve muito proeminente, Rodrigo tentava várias vezes, Rodrigo procurou muito a bola. Na verdade, o dezembro de Rodrigo tem sido de muito aplauso. O Real Madrid começou uma estrutura, parecia que um 4-4-2, tá? Um 4-4-2 diferente do 4-4-2 de Carlo Ancelotti, que é um 4-4-2 que dependia muito mais de contra-ataque. Esse 4-4-2 parecia um 4-4-2 com a cara um pouquinho mais de Xabi Alonso, bem mais ofensivo, tá? Um jogo que o Real Madrid desde o primeiro minuto já mostrou indício, já mostrou clareza que estava procurando o gol muito mais cedo, e esse gol veio numa jogada individual de Vinícius Júnior, que sofreu a falta. Essa falta que veio a amarelar o Ortiz, né, que o Rodrigo cruzou na cabeça de Gonçalo Garcia, que fez um golaço, tá? O que aconteceu antes desse cabeceamento é genial. A leitura que ele faz para bagunçar a defesa dos adversários, para se isolar, o jogo de corpo, a leitura de espaço que ele faz é assustador. Hoje é um péssimo dia para quem não gosta ou para quem é crítico de Gonçalo Garcia. Ele deixou claro, mostrou sinais de que ele pode ser sim um dos melhores centroavantes, né, desse futebol mundial, tá? Gonçalo Garcia nas categorias de base já tinha saído o melhor marcador, com o número maior de golo numa edição só. Nunca tinha acontecido isso antes e foi protagonizado por Gonçalo Garcia. E no jogo de hoje, people, cara, 3 gols de Gonçalo Garcia é excelente. O primeiro gol é uma leitura fantástica. Todos os gols que o Gonçalo Garcia fez hoje são de atacantes nato. Cara, eu tô de boca aberta porque eu sou um daqueles que sim, eu era um dos críticos de Gonçalo Garcia, mas hoje deu pra entender por que Xabi Alonso quis mantê-lo no time principal. Cara, vou dizer uma coisa que era impensável até 2 semanas atrás. Mbappé não fez falta no jogo de hoje. Não senti falta de Mbappé. Hoje, cara, o jogo de Gonçalo Garcia sem bola é muito melhor. Ele procura mais a bola, Gonçalo Garcia se expõe um pouquinho mais. Tô falando sem bola, tá? Várias vezes a gente via Gonçalo Garcia ir lá na lateral direita do Real Madrid e buscar a bola ou até mesmo defendendo. É genial. O primeiro tempo, tivemos uma dominância total desse Real Madrid. Acho que foi o Real Betis foi muito bem neutralizado. Sabemos que é um time que joga muito bem, tem um excelente técnico, né, o Pellegrini, mas o Real Madrid fez a leitura muito bem. Foi um 4-4-2 muito ofensivo e no primeiro tempo o Courtois não foi exigido, tá? O Courtois
teve pouco trabalho nesse primeiro tempo. O Real Madrid saiu no primeiro tempo ganhando por uma bola com indícios de que poderia ser mais. Tá? O Vinícius Júnior jogando muito bem, Rodrigo se destacando um pouquinho mais. Rodrigo me pareceu um pouquinho mais solto, tentando várias jogadas individual no lado direito. E Vinícius Júnior foi muito bem sucedido, tá? Só perdeu no duelo direto com o Ortiz 2 vezes, 2 ou 1. No primeiro tempo acho que não tinha perdido nenhuma, ganhou todas, foi muito bem no primeiro tempo. O Real Madrid saiu ganhando justamente pela qualidade de jogo, pelo volume que procurou no primeiro tempo, pela entrega e pelas oportunidades que criou. Saiu ganhando justamente por 1-0, tá? O segundo gol saiu, o Real Madrid voltou no segundo tempo com as mesmas estruturas, sem nenhuma substituição. E o segundo gol saiu aos 49 minutos também de Gonçalo Garcia. Um excelente gol, uma bola que ele matou no peito, de primeira de fora da área, né, na meia-lua aí da área, de fora da área, matou no peito e chutou de pé direito para sem chance aí pro goleiro do Real Betis, fazendo 2-0 pro Real Madrid. Tipo, o que mais me encantou no jogo de hoje é a leitura que Gonçalo Garcia fez. É algo que eu ainda não tinha visto, tá? É raro encontrar um atacante com esse tipo de leitura. Se vocês param para pensar, o próprio Mbappé tem dificuldade de leitura. Mbappé é um excelente jogador, mas o Mbappé cai muito aí fora do jogo. A leitura que Gonçalo Garcia faz é difícil porque você não vê ele fora do jogo, a jogada de corpo dele é sempre no limite do adversário para que não caia fora do jogo. Ele é muito rápido no gingamento de corpo. People, é assustador. Ele é muito rápido no posicionamento de corpo, ele sabe se posicionar muito bem esperando a bola pronto para bater. Já aconteceu isso no primeiro gol. No segundo gol, quando ele mata a bola no peito e gira o corpo para bater fora da área sem chance para o goleiro, é assustador, tá? 2-0 no segundo tempo. O Real Madrid caiu de desempenho a partir dos 60 minutos até os 75 minutos. O Real Betis criou um volume aí de jogo. O Real Madrid sofreu ainda com esses contra-ataques, porque o tempo de bola de Rudiger deixou um pouquinho a desejar. O Real Madrid sofreu um gol numa falha dos 2 zagueiros, aí onde o jogador do Real Betis pegou a bola no meio dos zagueiros. Talvez um pensou que o outro ia partir primeiro. Talvez Rudiger pensou que Asensio ia chegar primeiro e eles tiveram dificuldade aí de sair gerou uma confusão e foi falha, na minha opinião foi falha dos zagueiros. E lindamente o atacante aí do Real Betis fintou o Courtois, que ficou sem chance aí, e fez o gol aí 3-1 para o Real Betis, tá? O Real Madrid sofreu muito os contra-ataques, tá? Sofreu muito, teve 2 bolas aí no travessão de Courtois, e depois disso o Real Madrid ajustou a marcha. O Real Madrid ajustou os jogadores. O terceiro gol do Real Madrid foi marcado por Raul Asensio num momento de escanteio, né? Onde Raul Asensio voou muito bem, estava sozinho, fez aí o gol do Real Madrid. O Real Madrid teve vantagens hoje nas bolas aéreas, né? Difícil de ver, mas hoje esteve muito bem posicionado, tá? Tivemos aí no primeiro tempo, que eu esqueci de falar, um pênalti claríssimo de Vinícius Júnior. Os árbitros da La Liga já têm sido questionados por muito tempo, principalmente por Florentino Pérez, que está montando aí um dossiê. No primeiro tempo, pênalti claríssimo numa sobrecarga que Vinícius Júnior tomou e o árbitro fez vista grossa, não apitou pênalti aí. O dezembro do Real Madrid, cara, ficou para trás. Se isso for o indicador daquilo que o Real Madrid realmente está trabalhando, people, vem o que vier, nós estamos prontos, tá? As substituições de Xabi Alonso hoje foram felizes. Saiu Rodrigo e Vinícius Júnior ao mesmo tempo para a entrada de Arda Güler e Mastantuono. Teoricamente, Xabi Alonso conseguiu ajustar nesse intervalo de tempo. Por que essas substituições foram acontecendo? Vinícius Júnior perdeu um pouquinho de ritmo, né? Talvez precisava de mais gás nessas alas, porque Xabi Alonso gosta de explorar muito as alas, tanto esquerda quanto direita. E esses 2 jogadores, naquele momento do jogo, perderam um pouquinho de gás. Nós víamos Rodrigo várias vezes tentando individualmente, perdendo a bola, caindo, sofrendo várias faltas. Subentendia esse cansaço de Rodrigo, então por isso que foram substituídos. Xabi Alonso teve algumas substituições felizes, né? Vimos aí a entrada, a volta de Mendy depois de praticamente, cara, a temporada toda passada não vimos Mendy a jogar. Hoje teve aí os seus primeiros minutos depois de muito tempo parado.
campeonato. E também vimos a entrada de Fran Garcia, que fez o último gol do jogo, né? Que fez aí um golaço também. Hoje o jogo do Real Madrid foi recheada de gol. Tivemos 3 gols de Gonçalo Garcia, que foi aos 20, aos 50 e aos 82. Um gol de Raul Asensio, que foi aos 56 minutos. E por último, gol de Fran Garcia, que foi aos 92 minutos, selando aí a vitória do Real Madrid diante do Real Betis por 5 bolas. People, o dezembro do Real Madrid, eu quero crer que o dezembro do Real Madrid ficou para trás. Porque o Real Betis, sexto classificado, não é um time fácil, é um time difícil, é um time de elite da La Liga, tá? Pelo menos da segunda camada de elite da La Liga, um time que está sempre na Liga Europa, é um time que briga aí para as competições europeias. O Real Madrid conseguiu neutralizar depois de uma onda de mau desempenho, de uma onda de péssimos resultados, de uma onda de muitas críticas que o Real Madrid viveu no jogo brilhante, no jogo de hoje, tá? Perdeu algumas estabilidades aí no minuto 65 até o minuto 75, onde o Betis cresceu, mas depois ajustou a marcha e conseguiu aí a vitória alargada, uma vitória muito gordurosa diante de um Betis que foi neutralizado pelo Real Madrid. E pô, mais uma vitória do Real Madrid, né, com injeção de motivação para o jogo de quarta-feira, um jogo dificílimo diante do Atlético de Madrid na Supercopa, apesar de um jogo que não vai acontecer na Espanha, vai acontecer na Arábia Saudita, mas é um adversário antigo que o Real Madrid conhece muito bem, tem a dificuldade, é muito bom quando o Real Madrid ganha um jogo, ainda mais dessa forma, de uma vantagem alarmante, dá uma injeção de ânimos para esses jogadores, tá? Bom, mais ou menos o resumo do jogo foi esse. Feliz, estava com saudade de ver o nosso Real Madrid jogar, feliz com essa vitória, mais 3 pontos aí, somando agora 45 pontos em 19 jogos, né? O próximo jogo agora vamos a esperar a Supercopa da Espanha no dia 8, na quarta-feira, no dia 8, diante do Atlético de Madrid. People, bom, eu acho que o resumo do jogo foi esse. Não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, nos ajuda a crescer esse canal e Ala Madrid.